Saudações a todos, José Carlos Pereira Júnior, Pereirinha, sou pediatra. O tema da nossa conversa hoje é prevenção dos distúrbios do sono da criança pequena. Distúrbios do sono da criança pequena são muito comuns e conturbam bastante a vida e o descanso dos papais e das próprias crianças que têm seus sonos fragmentados por frequentes acordares durante a noite, né? Algumas considerações iniciais são importantes. Primeiro, a criança pequena, antes de 1 ano ainda, deve ser posta para dormir de barriga para cima, não deve estar hiperagasalhada. O quarto onde a criança dorme tem que ser bem arejado, bem ventilado e o ambiente deve ser de discreta escuridão. São 3 os tópicos interessantes que devemos lembrar para que a gente facilite o sono das crianças. Primeiro é reforçar o ciclo circadiano, o ritmo circadiano. Dormirmos com o escuro e acordamos com o claro, com a luz do dia. E quanto mais claro, mais firme for a luz do dia e mais escurinho for a noite, mais a natureza, a biologia nossa se manifesta mais facilmente dormir à noite e mais facilmente nos mantermos acordados durante o dia. Então, expor a criança desde pequenina a bastante luminosidade diurna, nunca fechar as venezianas, e o soninho da criança pequena, que ainda tira pestaninhas durante o dia, deve ser feito em plena luminosidade, né? Bastante luz solar entrando. E pode-se, se for um dia meio escuro e se for um apartamento que não recebe muito sol, pode-se até acender as lâmpadas do quarto durante o dia, de maneira que a criança passe um dia em ambiente de muita luminosidade. Durante o dia, nós interagimos muito com as crianças, devemos brincar com elas, estimulá-las, afagá-las, nos tornarmos assim, companheiros da criança e interativos com ela, né? Já durante a noite, o ambiente deve ser de pouca manifestação de excitação da criança, porquanto é fácil trazer, né, a alegria para a pele de uma criança, mas o duro é internalizar de novo a euforia da criança e ela dormir à noite. Então, devemos sempre estimular pouco a criança durante o dia, estimular muito a criança durante o dia e estimulá-la pouco durante a noite. Durante o dia, muita luz, como disse, e assim que lá fora o sol se põe, a gente já apaga as luzes do quarto da criança, apagamos a luz de cima do quarto da criança e apenas uma luz do corredor ou de um banheiro próximo fica vazando para dentro do quarto, para que a própria criança se situe dentro do ambiente e os pais também vejam como é que está a criança. Não há necessidade de um escuro absoluto, né? Não há necessidade de um escuro absoluto. Bom, a criança pequena tira várias pestanas, frequentemente até às vezes 5 anos elas tiram pestanas. Sempre que a criança vai dormir, é hora da criancinha dormir, o ideal, e isso é importante, é colocá-la para dormir já sonolenta, mas ainda não dormindo profundamente, não esperá-la dormir para depois a colocarmos no leito, porquanto a criança pequena, se adormecer no braço da mamãe, do papai, acaba por entender que o local apropriado para dormir é braço de mamãe, braço de papai. Então o mais correto é pôr a criança para deitar quando ela está sonolenta ou até preferencialmente colocá-la acordada de maneira que ela adormeça naquele local que vai passar a noite inteira. As crianças têm umas noites pontilhadas de pequenos acordares. Se ela adormeceu no braço da mamãe, no braço do papai, ao ter um pequeno acordar durante a noite, ela se vendo no berço, ela estranha. Poxa, aqui não é o meu lugar de dormir. Daí então a criança berra, grita e quer refazer o quê? Quer refazer aquela situação que ela julga a correta para dormir. Braço de mamãe ou braço de papai. Bom, durante o dia, os pais se desvelam, são amorosos e também têm cuidados para com a criança, cuidados de enfermagem, de trato com a criança. Então, afeto e tratos de enfermagem. Então, durante o dia, as mães e os pais devem ser bons pais, excelentes mães,
e bons enfermeiros. Vamos dar muito afeto para a criança. Porém, durante a noite, quando começa a ficar a criança sonolenta, a noite vem, a gente começa, particularmente depois que a criança já adormeceu um pouquinho, a gente daí passa a ser apenas enfermeiro. Temos que tratar a criança com todo o carinho no sentido de fazer as coisas bem feitas, mas não devemos afagá-la demais. Quando ela tiver pequenos acordares, não devemos afagá-la demais, não devemos nos manifestar muito carinhosamente, porquanto a criança pode tomar gosto por interagir afetuosamente com seus familiares e tornar-se isso um hábito de acordar com frequência durante a noite. A seguir, numa próxima conversa, discutiremos como agir quando a criança se apresenta com alguns distúrbios do sono. Obrigado a todos por assistirem. Até mais.